estamos falando nestas terças-feiras, ministrando sobre o tema A Igreja que Precisamos Ser. E nós temos entendido que Deus quer levantar uma igreja bíblica neste tempo. Eu tenho orado e pedido ao Espírito Santo que nos desperte, nos dê sensibilidade, toque nos nossos corações, nos comova, nos constranja a respeito da nossa responsabilidade com aquilo que é do Evangelho do Senhor, aquilo que é sagrado, aquilo que é do Espírito Santo para nós, para que nós sejamos uma igreja que agrade a Deus, uma igreja posicionada diante do céu, não uma igreja que seja organizada, e eu não sou contra isso, eu acho muito bom que a igreja seja organizada, mas não uma igreja que tenha a aparência de igreja, mas que seja a igreja que Jesus verdadeiramente chamou para ser, sal da terra e luz do mundo. Eu tenho orado sobre isso, e eu tenho sentido da parte do Senhor que Deus está nos chamando para um nível mais alto, e isso exige de nós um posicionamento diferente. Por isso que as ministrações são diferentes, por isso que as palavras às vezes são palavras que nos chamam a atenção, para nos atentarmos para detalhes que nós muitas vezes esquecemos. Não é estar de corpo presente. Jesus disse algo, repetindo aquilo que o profeta Isaías havia dito a respeito do povo de Israel. Ele disse: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não quer levantar um povo desta maneira, que adora, que canta, mas não adora, que vem no culto, mas fica olhando os irmãos orar e não consegue orar, que não entendeu o que é o propósito espiritual, vive a vida como se Jesus não existisse lá fora, fala palavrão, olha para a mulher dos outros, o homem dos outros, fala bobagem demais, inventa história, vive uma vida que não condiz com o testemunho cristão. E Deus está nos chamando para lutar contra estas coisas, vencermos estes desafios e pedirmos a Deus: Deus, me dá um coração que agrade o céu, um coração que seja teu. A oração que Davi fez no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Eu não sei você, mas eu quero ser alguém que agrade a Deus. Atos capítulo 2 e o verso 42 a seguir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo nesta tarde tudo o que preciso ouvir, em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu assento, exaltando e adorando a Ele. Meus irmãos, não há como nós falarmos sobre um modelo de igreja, um padrão de igreja bíblico, e não nos lembrarmos da igreja primitiva, ou a igreja dos primeiros dias. Quando nós falamos sobre uma igreja bíblica, uma igreja que agrada ao céu, nós lembramos da igreja de Atos dos Apóstolos,
A igreja que foi tomada pelo Espírito Santo, não somente nos seus sinais e maravilhas, mas também em transformações de caráter, novos nascimentos genuínos, onde muitos renunciavam os seus títulos, cargos, riquezas e buscavam viver uma vida entregue àqueles que eram conhecidos como os nazarenos, os do caminho, os discípulos dos galileus, os que depois de Atos capítulo 13, na igreja de Antioquia, vão ser chamados de cristãos, pequenos cristos. Esta igreja é a igreja que se inicia debaixo de obediência. Atos capítulo 2, os irmãos sabem que eles estão no lugar onde Deus havia apontado. Eles estão perseverando aproximadamente 120 unânimes. Durante 10 dias, os últimos 10 dias da festa da colheita, a festa do Pentecoste judaico, e eles estão clamando a Deus, suplicando pelo revestimento do alto, o Espírito Santo e o seu poder, que Jesus havia dito que viria sobre eles. Eles são tomados por este poder. Eles não são cheios do Espírito Santo, no aspecto de receberem a presença do Espírito Santo, porque os irmãos que vêm na escola bíblica já sabem muito bem que foram cheios do Espírito Santo em João capítulo 20, capítulo 21, quando Jesus ressurreto sopra sobre eles o Espírito Santo. Atos capítulo 2, eles são revestidos de poder. Este poder para pregar o Evangelho, este poder para anunciar a palavra de Deus, esta capacitação para desenvolver o propósito que Deus havia chamado eles para cumprirem. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2 e o versículo 42, nós devemos lembrar, meus irmãos, que estes versículos são posteriores ao episódio do revestimento. É aqui que Pedro já havia pregado o primeiro sermão. O Pedro que havia negado a Cristo, agora cheio, revestido pelo poder do Espírito Santo, não foge, não nega, não se envergonha, mas se coloca de pé, olha para a multidão de todos os estrangeiros e residentes que estavam ali e começa a dizer: estes homens não estão cheios de vinho, de mosto, não estão embriagados, como vocês estão dizendo, mas se cumpriu hoje aqui aquilo que está escrito no profeta Joel capítulo 2, que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A Bíblia diz que agora, neste primeiro sermão, Pedro pregando o arrependimento, versículo 38, 3.000 almas se convertem, e a igreja começa a ser desenvolvida. Os apóstolos foram discipulados por Cristo, passaram pelo treinamento, pela aprovação de Cristo, pela formação de Cristo, e agora eles são chamados para darem continuidade a esta obra que se havia iniciado. Então a igreja começa a ser estabelecida. Esta igreja, do versículo 42 a seguir, a Bíblia começa a relatar as características desta igreja. Eles não tinham características de pessoas que não agradavam a Deus, muito pelo contrário, eles tinham características de pessoas que verdadeiramente foram transformadas por Cristo. Alguém que diz que é cristão, mas a sua vida não revela o caráter de Cristo, suas palavras não revelam o caráter de Cristo, sua perspectiva, seu modo de pensar não revelam o caráter de Cristo, é alguém que ainda verdadeiramente não foi transformado pelo Espírito Santo. Foi convencido na mente, mas não transformado no coração.
ele tem a informação, mas não tem a transformação. E isso são duas coisas muito diferentes. Servir a Cristo nesses dias de Atos capítulo 2 era um desafio muito grande. Os irmãos sabem que a partir deste episódio bíblico, a igreja vai sofrer o que nós estudamos na teologia sobre a diáspora, ou seja, a perseguição. Os cristãos começam a se espalhar. Eles estavam acomodados em Jerusalém. Jerusalém Deus estava salvando, só que o propósito de Deus não estava limitado a Jerusalém. E Deus permite então esta perseguição, para que onde eles fossem, eles já fossem passando e anunciando o evangelho. Por isso que os irmãos vão ver que em Atos capítulo 8, depois da morte de Estevão, a perseguição aumenta. Filipe chega a Samaria e prega a Cristo, e as multidões são salvas, libertas, e a Bíblia diz que houve alegria na cidade, porque Cristo estava sendo anunciado. E isso já me leva a entender muitas coisas, que tem dias que nós estamos muito acomodados, e Deus é especialista em nos tirar das nossas zonas de conforto, nos dar uma sacudida, permite alguém falar de você, começar a te perseguir, usa até mesmo pessoas que não são crentes para te despertar, para que você volte a jejuar, volte a orar, volte a entender o que é o cristianismo e não se afaste nunca mais. Esta igreja é a igreja dirigida pelo Espírito Santo. Nesta igreja existiam problemas? Sim. É nesta igreja que nós vamos encontrar um casal que tem um problema. Eles mentiram e compactuaram com a sua mentira. Atos capítulo 5, Ananias e Safira. É nesta igreja que nós vamos ver uma espécie de divisão. Depois vão ser estabelecido o concílio de Jerusalém e eles vão começar a organizar a igreja doutrinariamente. Mas haviam divisões, haviam os judaizantes, os judeus que se converteram ao cristianismo e queriam trazer coisas do judaísmo para dentro do cristianismo, mas os gentios iam aceitando Jesus e eles não estavam subjugados à lei de Moisés. E houve algumas discussões na igreja a respeito disso. Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo chega a dizer que ele resiste o apóstolo Pedro cara a cara, porque o apóstolo Pedro se senta com os gentios, mas quando os judeus chegaram convertidos, ele agora sai dos gentios, vai para os judeus, fica constrangido, e Paulo vai tratar a vida do irmão. Ele não perdoou, ele resolveu o assunto, e aí as coisas começaram a se encaminhar, porque o evangelho não está limitado aos nossos costumes, às nossas culturas. O evangelho nos liberta verdadeiramente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu olho para este texto bíblico, meus irmãos, eu lembro-me desta tarde, enquanto eu orava, e eu não estaria ministrando a respeito desta palavra, mas o Senhor colocou este texto bíblico no meu coração e me fez lembrar de algumas coisas que há algum tempo ele já havia ministrado. A igreja primitiva, a igreja dos primórdios, a igreja dos primeiros dias é a igreja modelo, e nós estamos estudando isso na escola bíblica dominical. Mas se nós olharmos, meus irmãos, para este texto bíblico de uma maneira antagônica, contrária, nós também descobriremos quais são os problemas que nos impedem de ser a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Se nós olharmos para este versículo de Atos capítulo 2, 42 a seguir até o 47, de uma perspectiva um pouco diferente, nós vamos entender o que nos impede de ser a igreja que o Senhor nos chamou. Por isso hoje nós estaremos ministrando sobre o tema, uma igreja viva no caminho da morte. Qual é o tema? 1, 2, 3. É possível uma igreja que Cristo levanta, funda, estabelece, entrar em um caminho de morte? É possível uma igreja fervorosa entrar num caminho de apostasia, de frieza espiritual? Sim.
Se nós olharmos para a palavra de Deus, a Bíblia já fala que nos últimos dias seriam dias, tempos trabalhosos. Paulo, escrevendo a Timóteo, tanto na primeira quanto na segunda carta, relata sobre quais seriam as características dos homens e mulheres que estariam vivendo nos últimos dias da igreja. Amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, homens que não teriam no seu coração o propósito de ser de Cristo, viver para Cristo, glorificar a Cristo, mas estariam voltados aos seus próprios interesses, à fama, aos prazeres do mundo, estariam voltados para si mesmos e buscariam o que eram seus e não o que é do Senhor. Para ser viva, fazer a diferença e glorificar a Cristo, entrar em um caminho contrário a isso? Sim. Se vamos perceber, o irmão e a irmã vão lembrar que as 7 igrejas da Ásia Menor, que João escreve aquelas cartas inspirado por Deus, Apocalipse capítulo 2 e 3, nenhuma delas existe nos dias de hoje. Porque elas não deram ouvidos, elas não perseveraram, elas não lutaram para continuarem no caminho da vida, mas foram abrindo brechas, dando lugar, dando espaço para que a morte espiritual entrasse no meio delas. Quantas igrejas os irmãos conhecem que abriram as suas portas e fecharam? Eu lembro-me de quando fui missionário no Uruguai, quando dava mais ou menos 6 da tarde, e eu ouvia os tambores das bruxarias começarem a tocar, e o céu parecia que mudava de cor, o céu do Uruguai ficava vermelho, e nós sentíamos uma opressão terrível naquele momento, e eu me lembro que nós começávamos a orar pedindo: Deus, abre a porta do Evangelho e repreende o domínio do diabo nesse lugar. Mas tive a infelicidade de ver igrejas no bairro onde estava a Igreja Assembleia de Deus, lá em Montevidéu, caia 50 metros, uma rua simples, um lugar muito estratégico para a pregação do Evangelho, porque ninguém queria ir para lá, porque era conhecido como uma zona perigosa, um lugar muito perigoso, e nós estávamos morando ali e pregando o Evangelho junto com o pastor Abraão e o pastor Marciano. Eu me lembro de igrejas que tinham suas portas abertas, mas de repente um centro de bruxaria de um lado e um centro de bruxaria do outro. A igreja viva, que começou a entrar no caminho da morte, parou de orar, começou a brincar com as coisas espirituais, contendas no meio da igreja, fofoca, mentira, divisão. O diabo entrou, a igreja fechou as portas e os centros de bruxarias continuam até hoje. Igrejas que Deus chamou e estabeleceu. Quantas igrejas na Europa que fecharam as suas portas? Eu tive a oportunidade de ir com os irmãos na Holanda, na cidade de Hansbergen, e nós entramos numa estrutura que você e eu olharíamos e diríamos: meu Deus, isso é um sonho de igreja. Acústica, salas, auditório, uma cantina que dava inveja a qualquer igreja. Só que a igreja estava fechada, porta fechada. Davam manutenção, mas não tinham mais o propósito de pregar o Evangelho. Quantas igrejas na Inglaterra que fecharam as suas portas para as coisas do Evangelho e agora são boates, bares, discotecas. Igrejas que Deus chamou para serem incendiadas pelo Espírito Santo, mas entraram em um caminho de apostasia e miséria espiritual. Esta palavra, nesta tarde, é um alerta de Deus para mim e para você. Não é tempo de nós ficarmos olhando para o que passou. Não é tempo de nós ficarmos pensando como seria se fosse diferente. Deus está nos chamando para olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não quero perder tempo. Eu quero ser a igreja que o Senhor me chamou para ser. Quando esta igreja que Deus chamou para ser viva entra em um caminho de morte, muito simples, mantenha a sua Bíblia aberta. Quando a igreja viva entra em um caminho de morte, olha o que diz o versículo 42.
e perseveravam. Quando a igreja viva entra no caminho da morte, quando esta igreja deixa de perseverar. O que significa perseverar? Dar sequência, não mudar a rota. É como aquele atleta que está correndo uma maratona de 45 quilômetros, e ele está cansado, mas ele não para de correr, ele está perseverando, porque ele tem um alvo, chegar na linha final, na reta final, na linha de chegada. A igreja viva entra no caminho da morte quando ela deixa de seguir o caminho que Deus chamou. Quantos irmãos e irmãs preciosos deixaram de perseverar? Tive a oportunidade de abençoar um irmão com uma gravata que um amigo um dia me deu. E eu falei para ele: essa gravata, quem me deu ela nunca mais me dará outra vez. Porque se afastou dos caminhos de Deus e disse que nunca mais seria crente. Um homem que eu vi Deus usando, que aceitou Jesus junto comigo naquele tempo, ano 2009, 2010, em que eu vi Deus tomá-lo dentro de um ginásio, num congresso de jovens, e Deus tremeu aquele lugar naquela noite. Mas não soube lidar com as frustrações, com as perseguições, com as calúnias, com as muitas injustiças que acontecem, infelizmente, na caminhada da fé. Deixou de perseverar. Muitos estão deixando de perseverar nesses dias, olhando para o que fizeram e esqueceram-se do que Jesus fez. Eu lembro de uma ministração que Deus me deu uma palavra num culto de Santa Ceia sobre o tema Jesus não tem culpa. E eu ministrei sobre Isaías 53, quando diz que Ele tomou as nossas dores, mas as dores não eram dele. Que Ele assumiu o nosso lugar, o castigo que nos dava a paz estava sobre Ele. O castigo era nosso, mas Ele tomou, a culpa não era dele. E Deus naquela manhã falou com a igreja. Jesus não tem culpa do que falaram, do que ultrapassaram os limites. Mas muitos têm deixado de perseverar, porque olharam mais para os homens e se esqueceram de olhar para Deus. É claro que isso não anula a responsabilidade nossa de dar testemunho da palavra. Só que Jesus não tem culpa. O nosso alvo continua sendo Cristo. O nosso alvo continua sendo o céu. Uma igreja viva entra num caminho de morte quando ela deixa de dar sequência, de seguir a rota, desvia o seu caminho, abandona os seus princípios e decide viver como quer, como agrada. Cuidado. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Dias em que, se nós não vigiarmos, cairemos. Dias em que, se nós não estivermos orando, jejuando e perseverando, não suportaremos. Daremos mais ouvidos para os escândalos do que para o Deus que nos encontrou e mudou a nossa história. A igreja viva entra num caminho de morte quando ela deixa de perseverar. Chame o povo para orar. Busque os irmãos e diga: pelo amor de Deus, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração. A maioria não vem. Deixou de perseverar. Muitos nem sabem mais o que é jejum. Deixaram as suas Bíblias abertas no Salmo 23, no Salmo 91, nas suas casas, como se fosse um amuleto, pensando que Bíblia aberta, Deus guarda nada. As folhas amareladas, se esqueceram que Deus é um Deus relacional. Não perseveraram mais. Não guardaram, não se blindaram. Não vigiaram. Esta igreja prevalece porque perseverou. Esta igreja, ela cumpriu o seu propósito porque ela perseverou.
Porque nós estamos achando que podemos viver um cristianismo da nossa maneira, meus irmãos. Eu faço o que eu quero no dia que eu quero, da maneira que eu quero, e eu não dou conta para ninguém, nem para Jesus, nem para nada. Lembre-se da igreja de Corinto. Qual era o pior grupo daquela igreja que causava mais contenda? Não eram os que diziam eu sou de Paulo, eu sou de Apolo ou eu sou de Pedro. Eram os que diziam eu sou de Jesus, não me submeto a ninguém, não dou satisfação para ninguém, quero servir do jeito que eu quero. Problema para a igreja. Doenças emocionais e espirituais no meio do povo. Muitos estão deixando de perseverar, de continuar caminhando no caminho de Deus. Muitos estão se desviando dentro da casa de Deus, se afastando de Deus, sentados nas cadeiras, ouvindo a palavra, ouvindo os irmãos adorarem, mas não adorando. Porque esta igreja viva entra num caminho de morte, porque ela deixa de perseverar. Agora observe no que esta igreja perseverava: na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não era o que os apóstolos gostariam de ministrar, mas eram as palavras de Jesus, direcionadas pelo próprio Espírito Santo. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina vem do grego didaquê, um conjunto de normas e regras, a palavras e os ensinos de Jesus e dos apóstolos. A igreja viva entra no caminho da morte quando ela deixa de perseverar na palavra. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que nós queremos, e olhe para cá, as revelações, mas não queremos o Deus que transforma o nosso coração. Queremos ouvir: Deus vai te abençoar, as portas das nações estão abertas, tu serás alguém usado por Deus. Mas quando a pregação do Evangelho começa a confrontar o nosso caráter e o nosso mau comportamento, nós não aceitamos o Espírito Santo falar conosco. Porque estamos entrando em um caminho de morte, não queremos perseverar na doutrina dos apóstolos. Nós queremos o emocionalismo e nos esquecemos do posicionamento. Nós queremos o benefício e não queremos Deus. Deixamos a palavra de Deus de lado e trouxemos para nós, agregamos a nós coisas que não fazem parte do Evangelho. Nós queremos um ritual e esquecemos da palavra. Irmãos, tire a palavra de Deus no meio da igreja, o que sobra? Eu lhe pergunto. Não sobra nada. Você pode ter uma estrutura maravilhosa, mas se o Evangelho não é pregado, de que servirá? A igreja viva que entra no caminho da morte é a igreja que deixa de perseverar na palavra, deixa de lutar para viver o Evangelho. Pessoas que começam a se afastar do Evangelho de Cristo, não querem perdoar, não querem abrir mão das suas razões. Eu já falei aos irmãos, mas conheço pessoas que se diziam obreiras, que quando falava sobre perdão, o diabo pegava elas. Só orar: Senhor, ajuda a irmã a perdoar, cair endemoniada. Por quê? Porque saber da palavra e não vivê-la não serve. Tiago 1:22, não sejais somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. A igreja viva entra no caminho da morte quando ela deixa de perseverar na palavra. Se você e eu fôssemos julgados pela nossa luta constante para viver a palavra de Deus, como seríamos julgados? Que avaliação o céu estaria fazendo de mim e de você hoje? Jesus disse que aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que cavou e edificou a sua casa sobre a rocha. Soprou o vento, correram os rios, veio a tempestade e combateu contra ela e não caiu, porque estava firme na
palavra, na rocha. Por que entramos em um caminho de morte? Porque deixamos de perseverar na palavra. Em segundo lugar, entramos em um caminho de morte porque deixamos de perseverar, além da palavra, na comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Comunhão vem da palavra grega koinonia, acesso, relacionamento, comunhão, amor fraternal, amor de irmão e de irmã. Uma igreja viva entra no caminho da morte quando ela deixa de perseverar na palavra, mas deixa de perseverar na comunhão. Quantas brigas, quantas discussões, quantas divisões, quantas maledicências, quantas fofocas, quantas coisas que estão matando a fé de muitos. E nós estamos entrando em um caminho de morte e estamos dizendo, está tudo bem. Irmão, não adianta botar band-aid em uma ferida profunda e dizer, está tudo bem, escondendo a ferida. Temos que aprender a sermos curados em Deus, a buscar a Deus e dizer, eu não vou morrer, eu quero ser alguém vivo na tua presença. Comunhão horizontal, comunhão com Deus, comunhão vertical, horizontal e vertical, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Se não tivermos comunhão com Deus, não podemos nada. E se não tivermos comunhão com os irmãos, não fazemos nada. Porque a igreja foi chamada, como eu li hoje, 1 Coríntios 12, para ser o corpo. Se não houver comunhão, a igreja não cumpre o propósito. Mas como é difícil. Porque você pede às vezes para alguém chamar um irmão, o irmão não vem porque não foi o pastor que chamou, foi o outro irmão. Você coloca as pessoas para trabalharem juntos, porque um não quer agradar o outro, não consegue. Ninguém abre mais mão de nada para estarem unidos no mesmo propósito. Irmão, nós somos diferentes e nós devemos parar de querer mudar o outro para agradar a nós mesmos e entender que se nós não abrirmos mão do que nós pensamos, não seremos igreja. Não seremos igreja sem comunhão com o irmão. Chega na Santa Ceia, depois de ter matado o irmão, falando mal, toma o cálice do Senhor e acha que o céu não lembra. Fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal dos obreiros. Não sabe o peso que é servir na obra de Deus. Não conhece os bastidores da obra. Fala mal de todo mundo, chega na hora da Santa Ceia e diz, Jesus, obrigado. Está tomando suco, mas não está participando do sangue. Está mastigando um pedaço de pão, mas não tem comunhão com o corpo. Se não tivermos comunhão uns com os outros, nós estamos muito desviados do caminho do Evangelho. Nós estamos nos dias atuais dizendo, eu perdoo, mas não quero nem ver o irmão. Eu perdoo, mas não quero nem dar a paz do Senhor. Alguns dão paz do Senhor só dentro da igreja, porque quando passa pelo irmão na rua, não dá nem a paz do Senhor. A igreja viva entra no caminho da morte quando ela perde esta comunhão. Os irmãos sabem, mas não custa lembrar. A estratégia maligna antiga, dividir o povo, porque o reino dividido contra si mesmo não subsiste. Quantos ministérios existem porque um dividiu o outro? A cidade de Oviedo, que nós temos a igreja lá, mais de 30 igrejas na cidade de Oviedo, mas todas divididas. Uma que saiu da outra, uma que dividiu a outra, que rebeliou com a outra e foram abrindo as igrejas. Não evangelizam, não pregam o evangelho, não cumprem o propósito. São divididas, só ocupam o lugar, mas não cumprem o propósito. Não tem comunhão.
A igreja viva entra no caminho da morte quando ela perde a comunhão. E eu lhe faço uma pergunta, debaixo do temor do Espírito Santo: se depender de você, haverá comunhão? Se depender das suas decisões, você terá comunhão com o irmão? Se depender de você, das suas palavras, estaremos em unidade? Porque se esta decisão não começar de nós, não adiantará. Nós não temos que pensar no que o outro vai fazer. Você não tem controle sobre o outro, você tem controle sobre você. Tem controle sobre você. Você é casado e tem coisas no seu marido ou na sua esposa que você gostaria de mudar, mas você nunca vai mudar. Por quê? Porque você não tem poder sobre ele para mudar isso. Algumas coisas sim, principalmente as irmãs que têm o dom do mistério. Mas tem coisa que não consegue, porque é do outro. E vai lutar a vida inteira, não vai conseguir mudar. Imagine o corpo, a igreja, que convivemos 2 horas em um culto, meia hora depois do culto e vamos embora. Não nos conhecemos, não dialogamos, temos afinidade com alguns, mas não dá como conhecer todos, porque não dá tempo. Se nós perdermos a comunhão, nós estamos nos desviando. Por isso, se você tem que se consertar com alguém, faça isso em nome de Jesus. Não deixe o seu coração entrar em um caminho de morte espiritual. A igreja viva que entra no caminho da morte é a igreja que deixa de perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Partir do pão aqui era compartilhar. Eles sabiam que alguém estava passando por alguma necessidade, eles atendiam a necessidade do irmão. Eles socorriam os irmãos. Eles sabiam que alguém não tinha comida em casa, eles socorriam aquela pessoa. A igreja precisa voltar a ser igreja. Quantos irmãos padecendo e nós aqui de braços cruzados. Nos esquecemos que o evangelho que não sai da teoria não serve. Tem que ser prático. Compartilhar, abençoar. Às vezes estamos com o nosso guarda-roupa cheio de roupas. E às vezes Deus te abençoou só para você abençoar alguém. E você não tem a capacidade de olhar para aquilo e dizer: meu Deus, tem alguém lá na igreja que deve precisar. Tem alguém aqui na rua da minha casa que deve precisar. Perdemos a sensibilidade de compartilhar. Queremos tudo para nós e esquecemos do outro. Irmãos, precisamos ser igreja. Eu lembro de um filho de um missionário que chegou na nossa cidade, lá no interior do Rio Grande do Sul. Ele não tinha um terno para vestir. Eu reuni com os amigos e disse: cada um dá 50 e nós vamos abençoar o missionário com o terno. Eu quase tive que dobrar o joelho para implorar para eles, para poder abençoar o irmão. Porque não queria. Que vão trabalhar, que não sei o quê, que tem que se virar, que está difícil para todo mundo. Eu digo: deixa de ser miserável, rapaz. Quantas vezes você não tinha uma roupa e Deus usou alguém para te abençoar, que eu sei. Quantas vezes eu usei as roupas que era tua, e tu usou as roupas que era minha, só para a gente não repetir as roupas na igreja. Agora Deus te abençoou e tu não pode abençoar o irmão. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual. A igreja viva que entra no caminho da morte é a igreja que deixa de perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E também
nas orações. Esta igreja estava de pé porque orava. Eu já disse isso aqui, não me canso. A igreja de Cristo é conhecida pelo culto de ensino e os seus momentos de oração. Não é pelo dia da festa, não é pelo dia do congresso, não é pelo dia que tem comida de graça na igreja. É pelo dia do compromisso, de querer amadurecer a sua fé, aprender de Cristo, desenvolver a sua vida espiritual. Se você fosse medido pela sua vida com Deus de oração, como você estaria, meu irmão e minha irmã? Quanta gente que só ora na igreja também. Ou reúne, dobra os joelhos para orar e começa a falar dos pecados do irmão. Ou aquela oração de indireta. Não tem coragem de falar com a pessoa, começa a orar dando indireta para o outro. Dá as mãos para orar, só para nós orarmos, irmão. Fulana caiu, misericórdia. E é para falar no círculo de oração. Não estou dizendo que aqui faz, viu? Tranquilo. Mas quantas vezes eu já vi isso lá no Brasil? Oração. Dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu não quero nem orar o que eu quero. Romanos 8, 26, a Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Oração é o oxigênio da alma, oração é o filtro do pecado, oração é o que nos traz sensibilidade espiritual. Mas nós estamos vivendo um tempo que nem os obreiros estão conseguindo orar, que muitos pastores não estão orando. E nós queremos o poder, mas esquecemos que o poder não vem enquanto nós não dobrarmos os nossos joelhos e orarmos. Se o seu cristianismo fosse julgado pela sua vida de oração, você seria considerado cristão. Eu não estou dizendo a oração que você faz para comer, ou aquela de manhã: obrigado, Senhor, por esse dia, me dá um trabalho abençoado, ou aquela que você dobra os joelhos: Senhor, muito obrigado por esse dia, amém, dorme comigo, aleluia. Estou falando de dobrar os joelhos, de dizer: Senhor, hoje, sem palavras eu vou derramar minha alma diante de Ti. De dizer: Senhor, nem vontade eu tenho, mas eu não troco o lugar da oração. O meu compromisso, o meu relacionamento. 1 aos Tessalonicenses 5,17, Paulo está dando um mandamento aos irmãos de Tessalônica, dizendo: orai sem cessar. 1 Samuel 12, 22, o profeta vai olhar para o povo e vai dizer: longe de mim que peque, deixando de orar por vós. Samuel estava dizendo: eu não quero pecar deixando de orar, porque se você é cristão e não ora, você está pecando contra Deus. Jesus orou, os discípulos oraram, a igreja primitiva orou, a igreja da história orou, porque nós achamos que não devemos orar. Será que é só subir e pegar o microfone? Será que é só vir na igreja e sentar esperando o que vai acontecer? Nosso culto é resultado da nossa vida com Deus. Nosso culto é resultado da nossa oração no particular. Mateus 6,6, Jesus diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai, porque o Pai que está em secreto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Quantos abandonaram a oração, que ficam mais tempo no celular e não conseguem mais dobrar os seus joelhos, que fica rolando o feed e não consegue mais ter aquele momento com Deus, perdeu a vida com Deus. Um crente que não ora não pode ser chamado de crente. Um crente que não ora não consegue perdoar. Um crente que não ora não consegue se relacionar com os demais bem. Quem não se relaciona com Deus tem dificuldade de se relacionar com os demais. Um crente que não ora não é salvo,
Porque se ele diz que ele quer ir para o céu para estar a eternidade com Deus, mas não gastou tempo no relacionamento com Deus aqui, não tem como. Se a nossa comunhão com Deus é a base de tudo, e a oração é este diálogo, então nós estamos nos afastando de Deus. Nós somos a igreja da história que menos ora. Nós somos a igreja da história que menos gasta tempo em oração. E Deus está nos chamando. Não quero que vocês entrem num caminho de morte. É como Moisés, olhando para o povo de Israel, sendo um instrumento de Deus, Deuteronômio 28, 30. Ele olha para o povo e diz: está diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. O Monte Ebaal e o Monte Gerizim. Deus está olhando para nós e falando conosco. Está diante de vocês a vida e a morte. O que vocês vão escolher? Quando abandonamos a oração, abandonamos a vida com Deus. Em segundo lugar, esta igreja viva que entra num caminho de morte, porque perdeu o seu temor. Olha o que diz o versículo 43. Em toda alma havia temor. Temor é respeito. Temor é respeito a Deus e a sua palavra. Respeitar o lugar onde estamos. O lugar que é consagrado a Deus. Temor traz consigo reverência, sabedoria. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Temor é respeito por aquilo que é do céu. Irmãos, a igreja viva que entra no caminho da morte é a igreja que perde o temor. Quer um exemplo do que é perder o temor? Chega no culto, já não ora mais. Dobra o joelho e fica mexendo no celular para enganar os irmãos. Ou dobra o joelho perto de uma irmã ou de um irmão para conversar com o irmão. Chega na casa de Deus como se fosse qualquer casa. Vive a vida cristã como se Deus nunca estivesse olhando para nós. Perdemos o temor, porque nós estamos no culto e nos esquecemos de quem é o motivo para nós estarmos aqui. Quem perde o temor se preocupa mais com a liturgia do que com a adoração. Quem perde o temor está preocupado mais com a aparência do que com a essência. Quem perde o temor começa a ser conveniente com o pecado. O pecado começa a achar lugar, porque já não tem mais temor a Deus. Quem perde o temor começa a praticar aquilo que desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo. Começa a se afastar de Deus, vive uma vida cristã seca, uma vida cristã superficial. Na verdade, nem se pode dizer que é uma vida cristã, porque quem perde o temor vive na igreja como se fosse um clube, uma associação, mas não entendeu o que é ser igreja, perdeu o temor. A igreja viva entra no caminho da morte quando ela perde esse temor. Temor pelas coisas do Espírito, temor por aquilo que Deus fala, temor pelas coisas que são da palavra de Deus. Está no culto, mas fica no celular conversando. Vai no banheiro 500 vezes, não porque tem um problema, mas para fugir da palavra. Desce para tomar água, não volta mais. Se esconde, não consegue mais suportar a sã doutrina. A igreja viva que entra no caminho da morte é a igreja que perdeu os sinais. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A igreja que, porque deixou de perseverar, deixou a oração, deixou o temor, perdeu a presença de Deus no meio dela. Irmãos, vocês acham
que com mais de 3.000 pessoas, eles tinham a capacidade de colocar a mão na cabeça de todo mundo? Não. Mas o Espírito Santo estava operando maravilhas no meio do povo, ao ponto que a Bíblia diz que a sombra de Pedro curou, os lenços de Pedro curavam. Não precisava alguém chegar lá: eis que te digo que tu serás curado. Não, eles criam no Evangelho e dependiam do Espírito Santo. A igreja viva que entra no caminho da morte é a igreja que perdeu os sinais. E por que perdeu? Perdeu porque não cultivou o que é mais sagrado, a presença do Espírito Santo. A igreja viva que entrou no caminho da morte é a igreja que perdeu a sua compaixão. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo suas necessidades. É lógico que eu não vou dizer aos irmãos que devem vender tudo, entregar para a igreja, para que ninguém tenha falta de nada. Não é isso. Mas é a sensibilidade com o problema do outro. De não matar o irmão, mas dizer: vou estender a mão para te ajudar. Compaixão. Colocar o seu coração no lugar do outro. E se fosse comigo, será que posso ajudar? Será que o problema do outro não diz mais respeito a nós? Será que a enfermidade de irmãos já não nos sensibiliza mais para oração, intercessão? Será que nós estamos comemorando a derrota do próximo? A igreja viva no caminho da morte é a igreja que perde a necessidade, perde a sensibilidade com a necessidade alheia. A dor do outro já não importa mais para ela. Irmãos vão embora da igreja feridos e nós não nos sensibilizamos mais, porque na verdade a apostasia chegou e nós somos a causa dos irmãos saírem. A igreja que foi chamada como hospital, o povo que foi chamado para curar está matando, porque perdeu a misericórdia e a compaixão. Jesus, no episódio em que aquela mulher que é pega num ato de adultério tinha todos os motivos para matá-la, só que ele não matou aquela mulher. Ele olha para os acusadores e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atira porque todos têm pecado. Ele olha para aquela mulher e diz: vai, não peques mais. Ele não mata. Ele não condena no inferno. Ele veio salvar e buscar os que se haviam perdido. Mas e o povo de hoje? Joga pedra com pecado e tudo. Em nome da religião. Em nome do seu bem-estar. Estamos perdendo as almas por causa das nossas liturgias. Estamos perdendo as almas porque estamos enrijecidos em um coração sem misericórdia. Estamos perdendo os irmãos porque não conseguimos mais ser instrumento de cura para os doentes. Uma igreja viva que entra no caminho da morte é uma igreja que perdeu o desejo de congregar. 46, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa. Este povo congregava, mas para nós, vir a um culto é muito difícil. Para eles, estar no culto era risco de morte, risco de perder os seus filhos, risco de serem jogados em coliseus, comidos por leões e bestas feras, riscos de serem crucificados de cabeça para baixo, partidos ao meio, riscos de serem enforcados, riscos de serem crucificados e serem colocados como pessoas sendo queimadas somente para iluminar as ruas de Roma, como Nero fez, tocando a sua harpa e olhando para os cristãos sendo queimados nas ruas durante a noite, servindo como postes para iluminar as ruas. Para eles congregar era um risco, e para nós, irmãos,
Olha a cadeira que você senta. Olha o ar-condicionado que você tem. Olha o som que nós temos. Olha o conforto que nós temos. Só que nós perdemos o sentimento de alguém que teve um encontro com Cristo. Porque na verdade nós estamos aqui e muitos de nós não entenderam o porquê estamos aqui. Nós nos perdemos. Deixamos de buscar a Deus. Deixamos de olhar para o céu. Deixamos de ter como Cristo como foco. Hebreus capítulo 10, o versículo 25, o escritor aos Hebreus está dizendo: não deixando de congregar, como alguns, naqueles dias eles já estavam sofrendo. Só que estes irmãos morreram, mas não perderam o propósito. Perderam suas vidas, mas não perderam a vida espiritual. E nós queremos viver do nosso jeito e perdemos a vida espiritual. Eu sei que você não vai morar na igreja, e eu não estou falando disso. Mas eu falo sobre a alegria que o salmista teve dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos de nós perdemos esta alegria? A alegria de vir no culto, a alegria de poder adorar a Deus. Uma igreja viva que entra no caminho da morte é a igreja que perdeu a adoração. Versículo 47, louvando a Deus. A igreja que esqueceu do seu propósito, adorar e glorificar a Ele. A igreja viva que entra no caminho da morte é a igreja que não busca mais as almas, que não sente mais desejo de ver as conversões, que não chora pelos perdidos, que não prega, não evangeliza, não vai atrás daqueles que se perderam. Versículo 47, a Bíblia diz: a cada dia o Senhor acrescentava os que se haviam de salvar. Conversões genuínas naqueles dias. Ainda há tempo de nós nos despertarmos antes que seja o nosso fim. Deus está falando conosco. Eu não quero que vocês entrem em um caminho de morte. Escolham a vida espiritual. Fique de pé em nome de Jesus. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de tomarmos uma decisão, de sermos a igreja que precisamos ser. Por isso, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Por isso desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está descendo. Até quando nós viveremos ensimesmados, voltados para nós mesmos, buscando o nosso próprio interesse e nos esquecendo de buscar viver uma vida que agrade a Deus? Talvez o vazio, a perca de sentido que você pode estar sentindo é apenas um chamado de Deus para voltar ao caminho da vida. É apenas um alerta do céu dizendo sobre o perigo que você está correndo de se perder, de entrar em um caminho que não tem mais volta. Feche os teus olhos. Tomemos decisões que nos levem ao caminho da vida espiritual. Vamos orar nesta hora. Espírito de Deus, que fala, que ministra,
que dirige, Araganta Soberevachia sai. Tu tens falado com tua igreja, comigo, conosco. Nós ouvimos a tua voz aqui nesta noite. Ajuda-nos a seguirmos um caminho que te agrada. Perdoa-nos por todas as vezes em que nós tomamos decisões que nos afastaram daquilo que é bíblico. Tomamos decisões que nos roubaram daquilo que é teu. Tomamos decisões que nos levaram para um caminho de miséria espiritual e morte espiritual. Nessa noite eu oro, junto com meu irmão e a minha irmã, e nós pedimos: faz-nos viver outra vez. Faz-nos viver outra vez a vida do céu, a alegria do Espírito Santo, aquilo que só tu podes trazer a nós. Traga para os nossos corações. Perdoa-nos por todas as vezes que nós pecamos contra ti. Perdoa-nos por todas as vezes que nós matamos em vez de curar. Perdoa-nos por todas as vezes que nós ferimos e não curamos. Espírito de Deus. Perdoa-nos por todas as vezes que nós deixamos de perseverar. Nessa noite, Pai, tira a casca da ferida. Limpa-nos, lava-nos pela Tua palavra. Amatecobi assuri bashi. Aramantebi osoia kamandoshi arakebai. Ei, que subicobiananchu e viahatoyamasu. Até quando eu falarei e vocês não me darão ouvidos? Queba. Até quando resistirão ao meu espírito? Até quando, ouvindo a minha voz, seguirão o caminho de desobediência? Eu tenho chamado vocês, eu tenho falado com vocês, mas muitos ouvem minha voz e continuam do mesmo jeito. A minha mão está estendida. Baraka sob a namassaia. Eu tenho visto que mandai osuvi a camaia. E já é o tempo em que eu desenterrarei o que está oculto e trarei cura para o meu povo, diz o Senhor. Areha, suke matai, chamama canto e raçou, darai semiofouti amassu. Dai-nos vida dos céus, Espírito Santo. Enche-nos de temor, chama-nos à oração. Ajuda-nos a perseverar. Ajuda-nos a continuar. É o que pedimos nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.